escravos provocavam rixas e contendas. Embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um capítulo do livro Nosso Lar. Lembrando que o capítulo anterior, o André Luiz estava esperando nas caravanas, com os cachorros, que estavam trazendo espíritos recém-resgatados do umbral, né? Então, hoje, no capítulo 34, o nome do capítulo realmente é assim, ó, com os recém-chegados do umbral. Capítulo 34. Então, já pega seu livrinho se você quer acompanhar a leitura, já deixa seu like, seu comentário e compartilhe, pois divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade. E também me siga no Instagram, que é @vic_raiz, tá? Vamos lá, galera. Estacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Daí a minutos, estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Servidores movimentaram-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior sob amparo forte. Não somente Narcisa, Salúcio e outros companheiros se lançavam à líder, cheios de amor fraternal, mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer. Alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação. Outros, todavia, reclamavam em altas vozes. Atacando igualmente o serviço, notei que uma velhota procurava descer do último carro, com muita dificuldade. Observando-me perto, exclamou espantada: "Tenha piedade, meu filho, ajude-me, por amor de Deus." Aproximei com interesse. "Cruzes, credo", continuou benzendo-se. "Graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ah, que malditos! Demônios lá me torturavam. Que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram." Ajudei-a a descer, tomado de extrema curiosidade. Pela primeira vez, ouvia referências ao inferno e ao purgatório, partidas de uma boca que me parecia calma e ajuizada. Talvez obedecendo mais à malícia que me era peculiar, interroguei: "Vem assim de tão longe?" Falando desse modo, afetei ares de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na terra, olvidando por completo, naquele instante, as sábias recomendações da mãe de Lísias. A pobre criatura, percebendo meu interesse, começou a explicar-se. "De grande distância, fui na terra, meu filho, mulher de muitos bons costumes, fiz muita caridade, rezei incessantemente como sincera devota. Mas quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. A princípio, implorei a proteção dos arcanjos celestes, os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurada. Mas eu não perdi a esperança de ser libertada, de um momento para outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais por meu descanso." Gente, vamos lá. Então, André Luiz está lá, né? Aí as caravanas pararam, os espíritos começaram a descer, então tava todo mundo ajudando, todo mundo auxiliando. E André Luiz viu uma velhinha, né, ali com muita dificuldade para descer e foi auxiliar. E essa velhinha se dizia ser boa moça, né? Ai, olha, ela fala aqui: "Sempre fiz caridade, sempre fiz o bem, sempre foi uma mulher de bons costumes." E André Luiz estava caindo nessa labinha dela, né? Porém, todavia, entretanto, André Luiz, nesse momento, a partir desse momento que ele pergunta aqui, "Vem assim de tão longe?" ele deixa aquele conselho da mãe do Lísias. Para quem está acompanhando o livro, sabe que a mãe do Lísias deu o conselho para o André Luiz antes dele trabalhar, falando para que ele não deixasse a curiosidade tomar conta dele, e sim que ele focasse no auxílio fraternal. E aqui ele ficou curioso com essa velhinha, então ele acabou perguntando, e essa velhinha, aproveitando, né, já começou a falar. Né? E aqui, olha o que ela fala no final, né? Que ela foi uma moça de bons costumes, que fez o bem, a caridade, só que, né, não teve como se livrar do Satanás, então ela ficou lá um tempo no umbral, mas sempre tendo esperança, porque ela deixava dinheiro para a celebração da missa, ela deixou dinheiro, né, para a celebração de missas mensais pelo descanso dela.
Ela deixou dinheiro, ela achava que ela ia ser resgatada deixando dinheiro. Vamos ver aonde isso vai chegar, né? Atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham a ver comigo, insisti. Como são interessantes as suas observações, mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens? Absolutamente, respondeu. Como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe, o Senhor que ninguém está livre de pecar. Olha isso, gente. Ela tá falando que ela fez o possível para ser uma boa religiosa, né? Porque o André Luiz perguntou se ela tentou saber o porquê que ela tava lá no umbral, por que ela ficou tanto tempo. Olha o que ela vai falar agora. Meus escravos provocavam rixas e contendas. E embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando, era necessário aplicar disciplinas. Os feitores eram excessivamente escrupulosos e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro, algum negro morria no tronco, para escarmento geral. Outras vezes era obrigado a vender as mães cativas, separando-as dos filhos, por questões de harmonia doméstica. Gente, pra mim é chocante ler isso, tá? Porque é uma loucura. Olha isso, a mulher que se diz ser boa, de família boa, de ser religiosa, né, de fazer a caridade, tinha escravos, já começa pelo ato de ter escravos, né? E além disso, ela falou aqui que ela tinha que muitas vezes pôr disciplina. Então, um negro ou outro morria no tronco para servir de exemplo para os outros. E além disso, ela muitas das vezes vendia as mães cativas, né? Você separava as mães dos filhinhos lá, dos escravos dela, para poder manter a harmonia doméstica. Isso é um ato de alguém bom? De alguém que faz a caridade? De alguém que tem bons costumes? Pois é, galera, pois é. Continuando. Nessas ocasiões, sentia morder minha consciência, mas confessava-me todos os meses quando o padre Amâncio visitava a fazenda. E depois da comunhão, estava livre dessas faltas veniais. Porque recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. Então, ela se sentia mal, a consciência dela pesava, o que ela fazia? Quando o padre ia lá na fazenda, ela se confessava. E aí pronto, pra ela já estava pago, já estava tudo certo, já tinha tudo, estava tudo certo, ela não tinha feito nada. A essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos perante o Pai Eterno. Os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores. Então, olha o que André Luiz falou. Falou que todos nós somos iguais, que os escravos são tão amados por Deus como nós, né? Perante Deus somos todos iguais. Olha o que essa mulher vai falar. Ouvindo-me, ela bateu o pé autoritariamente e falou irritada. Isso é que não. Escravo é escravo. Se assim não fora, a religião nos ensinaria o contrário. Pois se havia cativos em casa de bispos, quanto mais em nossas fazendas. Quem haveria de plantar a terra senão eles? E creia que sempre lhes concedis minhas senzalas como verdadeira honra. Em minha fazenda nunca vieram ao terreiro das visitas, senão para cumprir minhas ordens. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Pensa então que me poderia encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criaturas? Não tenha dúvidas, os escravos são seres perversos, filhos de Satã. Chego a admirar-me da paciência com quem tolerei essa gente na terra. E devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo por me haver chocado com a determinação da princesa libertando esses bandidos. Decorreram muitos anos, mas lembro-me perfeitamente. Achava-me adoentada havia muitos dias, e quando o padre Amâncio trouxe a nova da cidade, piorei de súbito. Como poderíamos ficar no mundo vendo esses criminosos em liberdade?
Certo, eles desejariam escravizar-nos por sua vez, e a servir gente dessa laia, não seria melhor morrer? Recordo que me confessei com dificuldade, recebi as palavras de conforto de nosso sacerdote, mas parece que os demônios são também africanos e viviam à espreita, sendo eu obrigada a sofrer-lhes a presença até hoje. Gente, eu fico um pouco em choque, porque assim, né, em 1800 e pouco, vocês vão ver daqui a pouco de que ano que essa mulher faleceu, era tão normal, né, agir como se o negro fosse um bicho, como se fosse filho do Satã, e como se ele viesse realmente para servir a Deus nos cativeiros, com palavras dessa mulher. Então, olha tudo que ela falou, né? Ela falou que não aceita que os escravos sejam iguais nós, né? Então, assim, que negros sejam igual a nós. Ela deixa bem claro, escravo é escravo. Se não fosse assim, a gente aprenderia isso na religião. A religião nos ensinaria isso. E ela fala que aqueles escravos são seres perversos, filhos de Satã. Ela fala que ela chega a se admirar pela paciência que ela teve de lidar com essas pessoas, né? Porque ela fala que acha um absurdo. Inclusive, ela fala aqui que ela ficou chocada com a determinação da princesa libertando esses bandidos. Inclusive, ela estava doente e ela falou que quando o padre trouxe as notícias que os escravos tinham sido libertados, ela teve, né, ficou pior ainda. E aí o André Luiz, ele pergunta, e quando veio? Perguntei, em maio de 1888. Então, gente, essa mulher, ó, tava no umbral há muito, muito tempo. Gente, se ela foi em maio de 1888 e o livro, se eu não me engano, ele é de 53 ou 43, eu não tenho certeza, o editor vai colocar aqui o ano que foi lançado esse livro, ela tava no umbral há muito, muito tempo. Então, olha só, né? Por que será que ela estava, né, inclusive? Experimentei estranha sensação de espanto. A interlocutora fixou o olhar embaciado no horizonte e falou: é possível que meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Entretanto, deixei à disposição em testamento. Ia responder, convocando-lhe os raciocínios à zona superior, fornecendo-lhes ideias novas de fraternidade e fé, mas Narcisa aproximou-se e disse-me bondosa: André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante, e quem os ouve gastando interesse espiritual pode não estar menos louco. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha, sem coragem de a elas responder. Não se impressione, exclamou a enfermeira delicada. Atendamos os irmãos perturbados. Mas a senhora é de opinião que estou nesse número? Perguntou a velhota melindrada. Narcisa, porém, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou: não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. Justamente, esclareceu a recém-chegada do umbral. Não imagino o que tenho sofrido, torturada pelos demônios. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas Narcisa, ensinando-me como proceder em tais circunstâncias, atalhou. Não comente o mal. Já sei tudo o que lhe ocorreu, de amargo e doloroso. Descanse pensando que vou atendê-la. E no mesmo instante dirigiu-se a um dos auxiliares sem afetação. Você, Cenóbio, vá ao departamento feminino e chame a Nemésia em meu nome para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento. Então, gente, olha só que interessante, né? Depois que ela fala, que a mulher, né, fala que foi em 1888, ela fala que os sobrinhos dela podem ter esquecido de pagar as missas, por isso que ela tava, né? Ela quis dizer isso. Mas ela falou que deixou isso em testamento. E aí André Luiz ia responder, ia continuar nesse bate-papo que não ia levar a lugar nenhum, né? Mas aí a Narcisa, ela chega e fala: André, você esqueceu que estamos dando, né, trazendo alívio aos doentes, né? Que proveito, que diferença faz essas informações que você saiba agora, nesse momento? Não faz a mínima diferença, né? Ela fala aqui, ó, os dementes falam de maneira incessante, ou seja, os dementes falam sem parar, e quem os ouve não está menos louco. Então, a pessoa que ouve esses dementes pode estar tão louca quanto eles, né? E aí ela fala, e o André Luiz ficou totalmente envergonhado, ele fala que ficou corado de tanta vergonha, ficou todo vermelhinho de vergonha.
Aí ela pega e fala, né? Não se impressione, ela falou. Atendamos aos irmãos perturbados. Aí a velhota, a mulher que tinha chegado no umbral, perguntou, mas você acha que eu tô nesse número de perturbados? Aí a Narcisa só mantém a calma, a serenidade e fala, não, minha amiga, não digo isso. Creio que você deve estar muito cansada e que você precisa descansar, porque seu esforço, né, no purgatório, no umbral, foi muito cansativo, foi muito difícil, né? Não foi muito longo. E aí depois a Narcisa pega e fala para ela descansar, para ela poder aguardar, e chama o Zenóbio para que ele vá no departamento e chame a Nemésia para poder levar essa moça, essa velha, né, que acabou de chegar pro umbral, para o leito de tratamento. E aí, galera, a gente finaliza o capítulo 34 e vamos agora na próxima semana para o capítulo 35. Que maravilha, não é mesmo, meus amigos? E contem aqui embaixo o que vocês acharam desse capítulo, tá? Porque pra mim é um capítulo bem pesado, né? Isso era algo interessante saber que isso era algo tão comum em meados de 1800, né, por aí, que as pessoas tinham escravos e tratavam pessoas de outra cor, por ser outra cor, né, como inferiores e como bichos até, né? Então, é muito bom ver o quanto melhoramos nessa questão, por mais que ainda tenhamos muito a melhorar, né? E fazer a nossa parte, galera. É importante fazer a nossa parte, tá? Sempre. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo.